Olá, começando aí uma semana de uma maneira muito bacana, estando junto com você aí na sua casa, para a gente falar daqueles temas, né, que informam, que orientam e que edificam a nossa vida e que fazem diferença no nosso dia a dia, sim. Muito bom estar com você, você que nos assiste não só pela Rede Boas Novas de televisão, mas também aqueles que nos assistem pela internet no site www.boasnovas.tv. Nós estamos presentes nas principais capitais do Brasil, mas em muitos lugares nós ainda não temos uma cobertura pela rede de televisão. Mas aí você não vai deixar de ver a Boas Novas, você pode nos assistir pela internet. É só ir lá, www.boasnovas.tv e você vai conseguir nos assistir. E olha, pelo site, além de você poder usar o seu computador, e também as suas TVs, né? As Smart TVs, elas podem, você pode nos acessar pelo site, você pode também ter no seu tablet, no seu smartphone, nós podemos acompanhar você aonde você for. E assim a Boas Novas, ela está aí, pertinho de você, 24 horas por dia, levando o amor de Deus até você. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm nos ajudado a cumprir esse desafio e que continuarão nos ajudando a cumprir os próximos desafios da digitalização, por exemplo. Hoje eu quero começar um ciclo aqui de pedidos de oração. Eu sei que você tem orado pela Boas Novas. Nós aqui oramos por você, querido semeador, queridos telespectadores. Mas hoje eu quero começar a desafiar você a orar por coisas específicas. Por exemplo, eu gostaria que todos vocês, semeadores e telespectadores, nos ajudassem em oração para que nós possamos conquistar o nosso transmissor digital aqui para o Rio de Janeiro. Canal 42, no Sumaré. Digital 42 vai cobrir todo o Rio de Janeiro e adjacências com a imagem em HD. Isso vai ser muito bom. Belém acabou de colocar o seu transmissor digital e agora eu creio que chegou a vez do Rio de Janeiro. Você vai orar comigo? Está desafiado, orando pelo transmissor, pelo site do Canal 42 aqui no Rio de Janeiro, no Sumaré. Obrigada, querido semeador de Boas Novas, você que tem nos acompanhado todos os dias e tem feito diferença, orando e contribuindo para que nós possamos chegar lá. Que Deus te abençoe, que Ele possa atender os desejos do teu coração. Porque eu tenho certeza que é isso que o Senhor olha, o mover do teu coração. E não importa com quanto você contribui, importa por que você contribui. Você que muitas vezes pode estar contribuindo com R$1, mas é aquilo que você tem, aquilo que você pode, isso faz parte de um esforço. E a gente sabe que o Senhor valoriza isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E você que ainda não é um semeador, está esperando o quê? Liga agora, 212-6300, ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv, para você não esquecer, e se torne um semeador. Não fica fora do que Deus está fazendo pelo Brasil. Vem fazer parte dessa história, vem nos ajudar a divulgar Jesus 24 horas por dia e levar o amor de Cristo a todas as pessoas. Que o Senhor te abençoe, que Ele possa tocar o teu coração, mas principalmente que Ele possa te cobrir de graça e misericórdia todos os dias da tua vida. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos entender como é que a tecnologia, ela impacta no desenvolvimento emocional do ser humano, principalmente nas crianças, que cada dia mais elas têm sido expostas a aparelhos eletrônicos e as tecnologias de um modo geral. No programa de hoje nós vamos falar sobre o cérebro e a tecnologia. E você vai conhecer também algumas atitudes, algumas coisas que a gente pode e deve fazer para efetivamente garantir o desenvolvimento das nossas crianças. Começamos com o nosso informativo e tem um time aqui muito especial que já começou a trabalhar conosco sobre os temas infantis, mas é o time que vai nos ajudar na reflexão de hoje. Cérebro e tecnologia. A tecnologia sempre existiu junto à espécie humana. O desenvolvimento tecnológico se realiza pela transmissão cultural, em que uma geração passa a seguinte os conhecimentos, metodologias e instrumentos.
Mas a relação entre homem e tecnologia ainda levanta muita polêmica. Não é à toa que centenas de pesquisas sobre esse tema já foram realizadas. A exposição à tela iluminada, por exemplo, pode impactar negativamente o desenvolvimento humano. A Associação Nacional de Pediatria dos Estados Unidos recomenda que crianças até 2 anos não sejam expostas à luz emitida através de aparelhos. No entanto, segundo outros especialistas, tecnologias avançadas aumentam a possibilidade de pessoas trabalharem juntas de forma construtiva. Espírito de equipe, colaboração e participação são as 3 palavras mágicas que irão desenvolver a criatividade individual e coletiva no futuro. É isso aí, né? Tecnologia. Quem é que não se sente assim estimulado, atraído para conhecer as novidades que estão surgindo aí no pedaço, né? Muitas vezes, nós adultos e até mais velhos, muitas vezes se sentem um pouquinho acuados, não querem conhecer, não querem participar. E hoje a gente tem aí uma realidade que as crianças, elas estão dominando com muito mais celeridade as novas tecnologias. Será que estão dominando mesmo? Qual é o impacto disso? Como é que essa questão de toda a tecnologia, ela influencia no desenvolvimento psicológico das crianças, dos adultos? Será que só favorece ou tem prejuízos? A gente tem aprendido ao longo da vida que tudo que é exagerado vai gerar um desequilíbrio, né? O equilíbrio, ele é sempre importante. Vamos falar sobre esse tema hoje, gente. Cérebro e tecnologia, com um time super especial. Você pediu e elas estão aqui de volta conosco. Recebo Ana Paula Camargo, neurocientista, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, doutora, vamos falar sobre cérebro e tecnologia? Isso, obrigada. Vamos falar sobre isso. Principalmente entender aonde é que começa o limite do que é exagero e o que é normal. Já que a gente está vivendo isso, e isso é uma realidade de hoje. Não tem no passado para a gente buscar informações para a gente saber o que é. Então, vamos discutir hoje aqui com os colegas e com a sua ajuda. E uma realidade sem volta, né? Uma realidade sem volta, sem volta, completamente. Sim. Isso aí. Olha, também conosco a Exane Alves, ela que é psicóloga clínica, orientadora profissional, também especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestalt terapia. Muitíssimo obrigada por estar aqui de volta. Obrigada, Celeste, por mais um convite. Vamos falar de um assunto importante, né? A gente precisa estar atento a todas essas mudanças, né? E parar para refletir um pouco, né? Quem está dominando quem, né? A máquina ou o homem? Exato. Acho que é importante isso. E olha que essa é uma reflexão assim, fundamental, né? Quem pode tomar conta do mundo, a máquina ou o homem? Como é que fica essa história? E completa o nosso time, queridos, a Vânia Fonte. Vânia, que é psicopedagoga, palestrante, trabalha na formação de professores, na construção da aprendizagem. Super bacana, hein, Vânia? Realmente é muito bacana. E bacana a gente poder estar aqui para argumentar, né, sobre um tema que é atualmente tão discutido, um tema que causa tantas questões, né, no nosso meio, onde a gente com esse grupo sobre a questão da psicologia infantil. Eu recebi inúmeras mensagens, mas muitas mensagens mesmo das pessoas, agradecendo por a gente ter falado sobre esse tema. Eu não gosto da palavra elogiando, mas eu não estou achando outra agora, então vou usar essa mesma, né? Mas elogiando a abordagem, as participações, as colocações de vocês. E a gente está assim, trazendo rapidinho de novo, porque o telespectador pediu, né? Ele disse, olha, traz de novo, vamos conversar. A gente precisa ter mais informações, a gente quer ajuda para essa questão, né? Especialmente desse tema, foi o primeiro mais direcionado da questão da tecnologia. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada mesmo, né? Pela presença de vocês, por voltarem aqui. A gente sabe que abrir espaço na agenda nem sempre né? Tão fácil, mas se o público pede, a gente quer fazer. Esse é o número 1 da tecnologia. O benefício da tecnologia é isso, a gente conseguir alcançar milhares de pessoas com informações
né? E essas pessoas darem esse feedback e a gente está aqui de novo para conversar um pouco mais, se aprofundar, porque agora essa comunicação ficou muito mais estreita devido à tecnologia. Exatamente, é um assunto desafiador, não é? E a gente está aí para abraçar esse desafio, né, Ana Paula? Mas uma das coisas, um dos comentários, assim, de um número significativo das mensagens que a gente recebeu foi o seguinte, né? A gente fala tanto nessa questão da importância da tecnologia, de que ela está aí presente, muita gente concorda que não tem volta e que a gente deve enfrentar essa questão, mas fico um pouco assustada porque nós ouvimos falar de muitos casos de jovens, por exemplo, que cometeram crimes até bárbaros, aí matando tantas outras pessoas, cometendo suicídio, etc., por se envolver de uma forma muito forte com a tecnologia, se isolando do mundo, né? Porque muitas vezes o resultado que se via, a informação que se via, não, é porque fulano, alguém viu pelas redes sociais, ele só usava a internet, fazia isso, fazia aquilo, então acabou tendo um problema. Vamos começar por aí, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Eu considero que a tecnologia, seja ela qual for, né? E a gente vai até falar da tecnologia do livro, por exemplo, no passado, que foi uma tecnologia daquele momento, né? Então, as tecnologias, elas são catalisadores para as emoções humanas. Então, o problema não foi a tecnologia em si. A tecnologia, ela foi um catalisador de um problema que aquele indivíduo já possuía. Já vivia, né? Então, ele aumentou esse potencial, claro, sem dúvida nenhuma. Nós vemos agora, isso a doutora pode dizer até com muito mais prudência do que eu, né? A gente aumentou imensamente o número de patologias. Existem patologias que são ligadas à tecnologia hoje, né? Mas eu sempre volto a dizer que a tecnologia ela não é a grande vilã dessa história. Então, assim, eu acredito que essa condição humana, né, mal explorada, esse ser humano que não se conhece entra em contato com alguma coisa que pode aumentar, potencializar esse problema, aí sim aí é o desafio. Né? Então, o desafio é muito grande em compreender mais o humano do que a tecnologia em si. Né? Então, a volta tem que ser sempre para o conhecimento do humano, conhecimento das fraquezas, conhecimento da superação humana, desse humano se conhecer. E aí sim ele vai conseguir ter uma abordagem saudável com qualquer outra coisa que apareça, né? Na verdade, é o uso inadequado, né? Tudo que nós usamos inadequadamente vão ter consequências danosas, né? Vão ter consequências negativas. E eu acho que essa é uma das grandes questões, né? O uso inadequado da tecnologia, ele acaba trazendo consequências desastrosas, consequências trágicas, né? E é muito fácil a gente colocar a culpa na tecnologia, né? Mas eu acho que isso começa em nós. Com certeza, as questões emocionais, né? Elas se confundem aí nesse momento e o indivíduo deixa de se preocupar com o seu lado, né? Com o seu lado individual e pessoal e emocional, e ele se envolve demais com a tecnologia, com a fantasia, e ele não interage. E nós sabemos que nós somos seres interativos, né? Nós precisamos desse envolvimento social para a gente crescer positivamente. Esse ambiente virtual, ele traz um potencial da fantasia. Então, assim, o indivíduo, ele entra no ambiente virtual, então ele se acha possível poderoso, de não é, qualquer Você pode personagem. ser qualquer Ele pode ser um personagem, ele não precisa ser ele mesmo naquele momento. Ele se confunde, então, ele faz um fake, ele bota uma fotografia diferente, ele diz que ele é uma pessoa que ele não é na verdade. Então, assim, é lógico que aquilo ali propicia, dá oportunidade para ele desenvolver essa patologia, mas obviamente
que não é a tecnologia que é patológica, mas sim o indivíduo que está patológico diante da tecnologia. A tecnologia potencializou, na verdade, aquelas questões que ele já trazia. Propiciou essa oportunidade. Aumentar, porque se a gente for ver na história da psicologia, você vai ver pessoas também com dupla personalidade, que antigamente era essa patologia. Numa tecnologia que não existia. Não existia. Então, você vê que essas características elas já estavam presentes em outras oportunidades, né? Instalada, né? A gente, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Então, assim, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela foi muito fomentada por um livro que Hitler escreveu. Então, aquele livro foi disseminado por todas as pessoas. As pessoas leram aquele livro e ficaram imbuídas daquele sentimento, e a Segunda Guerra aconteceu com as atrocidades que aconteceram. E não tinha internet, entende? Então, assim, o ser humano, ele vem de uma forma saudável e patológica por muitos anos. E isso a gente vê em livros, é bíblico, você vê sempre caminhando juntos. Só que como agora a gente tem essa oportunidade, por exemplo, a gente fez o programa, aí já convidaram a gente, já tem um testemunho de pessoas que já ligaram para cá dizendo gostamos, queremos saber mais. Isso não existia. É o imediatismo, não é? Ele causa todo esse movimento. São muitas facilidades, né? Fica tudo muito mais próximo de nós. Então, muitas vezes isso acaba sendo danoso. Danoso, né? Exatamente. Nós ficamos vulneráveis, na verdade, não é, Ana Paula? Talvez, então, a grande questão para essa primeira colocação do próprio telespectador é dizer que é exatamente isso, é o primeiro e grande sinal, né? A gente não pode deixar se dominar, a gente tem que ter cuidado com aquilo que as crianças estão vendo, aquilo com que elas estão sendo expostas, porque a tecnologia, de fato, ela é inevitável, mas vem aí a questão de como a gente lida com ela. E o caminho não é fugir dela, mas enfrentá-la de uma forma saudável, de uma forma que seja educadora, de uma forma que seja desenvolvedora, né? Eu já tenho que parar, eu tenho que fazer o primeiro intervalozinho aqui, vou para o nosso intervalo e eu volto a gente começa a falar isso, como é que é essa tecnologia, de um modo geral, e vocês podem especificar, influencia efetivamente a personalidade ou desenvolvimento psicológico, especialmente das crianças, né? Será que as crianças hoje, elas são mais inteligentes do que as crianças de antigamente? Será que elas são emocionalmente mais fortes ou mais frágeis do que as crianças de antigamente? São as duas primeiras questões para a gente começar o próximo bloco. Tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima.